O relacionamento entre nora e sogra. Na geografia de Belém, a casa do pão, que faltou pão a Moabe, sobrou amargura a 3 viúvas. Contudo, a decisão de uma nora mudou toda a situação daquela crise familiar. Que decisão foi essa de Ruth? De acompanhar a sua sogra, viúva, pobre, sem filhos, amarga e avançada de idade? A amizade, o amor e a fé no Deus de Noemi atraiu o coração de Ruth. Entenda, a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como entre o genro e o sogro. E no ápice dessa crise, a decisão de Ruth foi a seguinte: ela disse a Noemi: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que for, eu irei, e aonde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Ruth 1:16. Estudaremos a seguir os respectivos tópicos dessa lição. Vejamos. Primeiro tópico: a crise econômica na Judéia e as fatalidades, os óbitos no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas mais forte. Tópico 2: a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas em seguirem unidas a fim de superar todas as dificuldades. Tópico 3: a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi. Por fim, quarto tópico: o Senhor honrou as suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos a família de Deus. Aleluia! Na citação Mulheres Marcantes da Bíblia, Noemi e Ruth se destacam por uma história de bênção. Veja, primeiro, Ruth abençoa Noemi ficando com ela. Então Noemi abençoa Ruth, ajudando-a a encontrar um marido. Boaz, subsequentemente, abençoa Ruth com um lar. E Deus abençoa com um filho. Depois, as mulheres de Belém dizem a Noemi que ela é abençoada com uma nora que vale mais do que 7 filhos. Conforme Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor tem um caminho na tormenta, um caminho na tempestade. Fique conosco no decorrer dessa pré-aula EBD prática e objetiva e entraremos com mais propriedade em cada um dos tópicos desta lição. Pega aí a sua lição, a sua Bíblia e vamos aos estudos EBD. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula EBD prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, neste segundo trimestre de 2023, com essa temática Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. E o comentarista é o pastor Elienay Cabral. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, professor EBD e membro na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E nesta feita, a lição 7,
relacionamento entre nora e sogra, para o dia 14 de maio de 2023, neste segundo domingo do mês de maio, que se comemora o Dia das Mães. Embora que o Dia das Mães são todos os dias, quero deixar aqui o meu abraço à minha mãe, à minha progenitora, à minha mentora no meu ministério, aquela que intercede e ora por mim, a irmã Yolanda Soares da Silva. Deus abençoe a minha mãe, bem como a minha mãe aqui do Sul, a minha sogra, a irmã Julita Fátima de Souza, o qual tem muito me ajudado. Tenho dado também muito trabalho para ela, mas ela com carinho tem nos ajudado e também é uma intercessora no meu ministério. Não poderia deixar também a minha esposa, a irmã Joseli Ruas, juntamente com a minha filha Ana Camila, o meu genro Samuel Bulhões e também o pequeno Caleb, a rapa do tacho. Que Deus abençoe a todos os meus familiares e também desejo a todas as mães, todas as sogras, noras, que Deus continue abençoando e cada vez mais e mais fortalecendo os relacionamentos familiares no amor de Cristo, o amor ágape, que nos constrange a ajudar uns aos outros e seguirem nessa caminhada até o céu. O texto áureo desta lição está em Ruth, no capítulo 1 e o verso 16, que diz: Disse-lhe, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth 1 e 16. A verdade prática nos diz que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele destaca esse amor ágape que nos constrange, que nos move. E Paulo fala desse amor em 1 Coríntios, no capítulo 13, versos 4 ao 7, que diz: O amor, ele é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme. O amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. E nessa linda história de relacionamento familiar entre nora e sogra, esse amor constrangeu Ruth a cuidar e a se sacrificar pela sua sogra Noemi. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está no livro de Ruth, versos 1 ao 5, depois o versículo 8, bem como versos 12 ao 14. Vamos à leitura bíblica em classe, que diz: Elimeleque e sua família em Moabe. Ruth 1 e verso 1 nos diz: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi, e os seus filhos chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos.
Estes casaram com mulheres moabita. O nome de uma delas era Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Na sequência, verso 8 nos diz: Noemi diz às suas noras: Vão agora e volte cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Na continuação, verso 12: Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Dentro de um contexto da lei de Levirato, mas ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Verso 14: Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Glória a Deus. Os objetivos da lição nesta pré-aula EBD prática e objetiva são 4 os objetivos. Primeiro, apresentar o contexto da crise socioeconômica na Judéia, somando o drama familiar causado pelo luto de Noemi e de Ruth. Segundo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Terceiro, refletir sobre como, ao honrar a sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, recuperando a autoestima, repercutindo até mesmo no legado, a linhagem do Messias. Por fim, quarto, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra, onde chegou ao remidor Boaz, que deu a estabilidade financeira, emocional àquela família para a glória de Deus. A palavra-chave dessa lição é honra, que significa respeito, consideração. E nesse contexto de Ruth e Noemi, é um princípio de conduta de quem é bondosa, corajosa, honesta, cujas qualidades são virtuosas. Glória a Deus. Introduzindo essa primeira parte da lição, nesse drama familiar, a firmeza na decisão desta moabita, Ruth exalta o amor e a virtude de um coração altruísta. Em meio à desesperança, luto, pobreza, viuvez, doenças emocionais pelas perdas do esposo e filhos, Noemi se viu castigada e queria a solidão para se definhar na sua amargura. Porém, a lealdade, a atitude de fé de sua nora mudou toda a trajetória da crise para um novo ciclo de conquistas, bênçãos, prosperidade com um eminente remidor familiar. Glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico dessa lição. Mas antes, louvo a Deus pelo seu apoio, orações e contribuições nesse projeto. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comente, compartilhe
Compartilhe com a sua sogra, com seu genro, com seu familiar. Compartilhe com alguém que necessita de ouvir essas instruções de relacionamentos familiar. A sua interação nesse canal estará abençoando a nossa vida, o nosso ministério e fazendo com que o YouTube entregue para mais pessoas que necessitam de ouvir esses estudos da palavra de Deus. E não esqueça de ativar o sininho, assim você receberá em primeira mão os nossos estudos bíblicos e pré-aula EBD, prática e objetiva para a glória de Deus. Na sequência, o primeiro tópico desta lição. Primeiro tópico da lição, a crise econômica na terra da Judéia. O primeiro tópico se divide em dois tópicos: a escassez que provocou fome na casa do pão, Ruth 1 e 1. A crise de uma família, Ruth 1, versos 1 ao 3. No primeiro ponto, a crise econômica na terra da Judéia. Devido ao mau governo nos últimos juízes de Israel, que abandonaram ao Senhor, apostataram da fé, a cidade de Belém, casa do pão ou cidade do pão, estava sem pão, que representava o sustento do povo, a estabilidade financeira do povo. Esta cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez, fome, seca por toda a parte de Canaã, devido que o afastamento de Deus, a idolatria, a mistura a cultos pagãos trouxe o juízo de Deus sobre aquela terra. E houve, como nunca antes, um tempo de fome, humilhação e perdas imensuráveis. E o Senhor queria o arrependimento, o quebrantamento daquele povo naquela cidade. E Oséias nos leva a esse contexto em Oséias, no capítulo 6, versos 1 ao 3, que diz: venham e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Verso 2. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Mas conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer da sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Aqui Oséias conclama o povo ao arrependimento, para que o Senhor tenha misericórdia e dar de volta, restitui aquilo que se perdeu. No segundo ponto desta lição fala sobre a crise de uma família, Ruth 1 ao 3. E os personagens dessa história são Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quelion, que moravam na Judéia. Entretanto, a crise na casa do pão, que não tinha pão, obrigou Elimeleque a buscar subsistência para sua família em Moabe. E a sua decisão foi mudar para as planícies de Moabe. Entenda isso. Embora Elimeleque conhecesse o Deus de Israel, o Jeová Jiré, ele não consultou ao Senhor, ele não esperou, não teve paciência na crise para tomar essa tão grande decisão de uma mudança geográfica da Judéia, de Belém, para Moabe. E ele decidiu pelo caminho que parecia mais racional, o caminho mais fácil, as planícies de Moabe, porque Moabe
tinha até então subsistência, tinha alimentos. Se por fatalidade ou juízo de Deus pela desobediência, a idolatria e a mistura de deuses pagãos em Moabe, diretamente o texto não especifica. O fato é que essa decisão de Elimeleque nesse destino geográfico a Moabe, junto com Noemi, sua esposa, foi penoso, foi cruel, traumático. Veja, Elimeleque faleceu. Após um tempo, casados filhos, Malom e Quilion, também vieram a óbito. Não nos deixa claro o motivo dessas fatalidades, se foi por causa de doenças, ou guerras, ou um outro contexto. O fato é que restou 3 viúvas dessa decisão de mudança geográfica. Restou Noemi, viúva, Ruth, viúva, e Orfa, viúva. Mas mesmo no meio dessa calamidade, dessa crise, dessas fatalidades, que às vezes nós não encontramos respostas para todas as coisas, ali nasce uma amizade forte, uma esperança para um futuro promissor que, através de uma decisão de uma nora, muda toda a trajetória de uma crise. Glória a Deus. Veremos esse contexto, essa bela história, no seu ápice no próximo tópico. Mas antes de abordarmos o tópico 2, te convido a nos seguir no Instagram e no Facebook. EBD Prática e Objetiva, Presbítero Idailton Ruas. Nos siga lá e semanalmente, diariamente, teremos conteúdos e subsídios para a Escola Bíblica Dominical. E não deixa de comentar essa lição, deixar o seu like para que nós possamos avançar cada vez mais e mais nessa interação com os nossos ouvintes. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico desta lição. Segundo tópico, superando as crises existenciais. O segundo tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, Noemi decide voltar à sua terra. Ruth 1, versos 6 ao 8. No segundo ponto, Ruth conhece o Deus da sua sogra. Ruth 1 e 16. E o terceiro ponto, a união contra a crise. No primeiro ponto, Noemi decide voltar à sua terra. Ruth 1, 6 ao 8. Noemi soube que agora na Judéia, na terra do pão, tinha pão. A ira do Senhor tinha sido aplacada. O Senhor ouviu o clamor na Judéia, bem como em Belém, e voltou novamente a colheita, o celeiro a estar cheio. E após 10 anos em Moabe, Noemi decide voltar à sua terra, retornar às origens, à casa do pão, pois as lembranças das perdas, traumas vividos em Moabe eram um fardo muito pesado na mente e emocionalmente para a vida de Noemi, para que ela continuasse ali. E Noemi, sem nenhuma expectativa de vida, de futuro, decide liberar as suas noras. Vejamos o que diz o texto em Ruth 1 e 8. Então Noemi voltou à terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, na Judéia, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhava voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa da sua mãe, fique com seus familiares
e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Verso 10. E lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Verso 11. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Verso 12. Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda se eu dissesse, tenho esperança em ter marido, e ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaria tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Aqui Noemi traz um contexto da lei do levirato, que diz nesse contexto que a lei do levirato regulamentava o casamento entre uma viúva e o irmão de seu marido. O casamento levirato tinha por objetivo de preservar a descendência do homem casado. Caso o homem falecesse sem ter gerado um filho com sua esposa, seu irmão solteiro deveria casar-se com a cunhada viúva, conforme Gênesis 38:8 e Deuteronômio 25, versos 5 ao 10. E aqui Noemi faz menção que ela não tinha esperança nesse contexto e nem elas, novas, poderiam esperar tanto tempo se ela casasse e tivesse filhos. E o conselho de Noemi é que elas voltassem para suas famílias, retomem suas vidas, vocês são novas, formam outras famílias. E nesse contexto, a sua nora órfã decide voltar, mas Ruth toma uma decisão de ficar com Noemi. É o que está no ponto 2 do segundo tópico. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Entre a morte do seu sogro Elimeleque e seu esposo foram alguns anos de convivência com Noemi, com o Deus de Israel. E toda essa convivência com a fé de Noemi, o carinho, o tratamento de filha para com Ruth ajudou nessa decisão crucial da sua vida, dessa nora destemida que abandonou seus familiares, os deuses pagãos de Moabe, e decidiu abraçar Noemi sem nenhuma expectativa, sem nenhum interesse, e foi firme para com ela, dizendo em Ruth 1:16, não insista para que te deixe, não me obrigue, não queira me convencer de voltar, de constituir família, não, a minha decisão está tomada. Glória a Deus. Não insiste para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo. Olha como Ruth estava entranhada de amor na fé do Deus de Israel. O seu povo, o meu povo. O seu Deus, o meu Deus. E o verso 17, ela firma mais ainda essa aliança, essa decisão. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte que me separe de você. Aqui, Noemi percebeu, viu que Ruth estava decidida a acompanhá-la e deixou de insistir para que ela a deixasse. Glória a Deus. E vimos que esse
carinho, amor, a fé no Deus de Israel atraiu o coração de Ruth a segui-la e abandonar seus familiares, a cultura pagã de Moabe e servir somente o Deus de Israel, com o objetivo de cuidar de Noemi. O ponto 3 do segundo tópico, unidas na crise. Eu sei que no momento de crise, no momento de adversidade, já como uma aplicação nessa lição, Deus prepara para nós sempre uma Ruth. Deus prepara um Barnabé. Deus prepara um Simão Cirineu. Deus prepara um Paulo para com Onésimo. Deus prepara, como sempre, para nós o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, para estar conosco e para nos auxiliar. Eu não sei para você, querido ouvinte, aluno, irmão e irmã, não sei quem é Ruth para você nesse contexto. Alguém que te abraçou nas crises, nas adversidades, nas fatalidades da vida. Pode ser um amigo, pode ser uma filha, um genro, algum ente querido, alguém da família, ou alguém que não faz parte da família. Mas chega um momento que Deus coloca aquela pessoa no seu caminho para caminhar contigo, para te dar força e você ter expectativa, autoestima novamente, para poder viver em paz, com graça diante de Deus. E aqui essa parceria, essa união fortaleceu tanto a viuvez de Noemi como a viuvez de Ruth. Unidas na crise, Noemi em crise, viúva em Moabe, consegue discipular uma moabita, a sua nora, que também ficara viúva. É tão bom o sentimento de empatia, você ter a mesma experiência. Você viveu algumas dores, alguns traumas, aí você consegue mensurar a dor do seu próximo e tem estratégia, psicologia em poder abraçar, caminhar, curar com o bálsamo do Espírito. Às vezes é só ouvir, abraçar, entender, esperar que o tempo e a consolação do Espírito Santo possa curar todas as feridas da alma e traumas emocionais, porque o Espírito Santo, ele é o nosso remidor e ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E aqui nesse contexto, quando ambas, sogra e nora, se encontram sem nenhuma saída em suas viuvez, Deus une Ruth a Noemi, uma cuidando da outra, para superar a crise. E conforme o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados pelo seu propósito. Glória a Deus. Enfim, a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas de ficarem juntas, unidas, para superar as crises emocionais e existenciais. E essa parceria foi próspera e abençoada. Por quê? Primeiro, Ruth abençoou Noemi ficando com ela. Na sequência, Noemi abençoa Ruth ajudando-a a encontrar um marido, orientando ela, dando ela estratégia, porque a mulher idosa tem a sabedoria, a graça de ensinar as mais novas nos seus relacionamentos, nas estratégias, nas abordagens. E assim Noemi abençoa Ruth, ajudando ela a encontrar o marido. E ela encontrou Boaz, e Boaz subsequentemente abençoa Ruth com o lar, com uma casa, pagando as terras de Elimeleque, sendo o remidor dela e da herança. E por fim,
Deus abençoa Boaz e Ruth com um filho, Obed, que é da linhagem de Davi e da linhagem do Messias. E assim as mulheres de Belém dizem a Noemi que ela é abençoada com uma nora que vale mais do que 7 filhos. Glória a Deus. A decisão de Ruth, Noemi e Ruth, unida nas crises, o Senhor abençoou e prosperou essa aliança. Se era para ser uma história de perdas, traumas e óbitos, Deus mudou o cativeiro de Ruth e Noemi, incluindo Noemi e Ruth na linhagem messiânica do Senhor Jesus. Glória a Deus. Filipenses 4:19 nos diz o seguinte: que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia. Vamos ao terceiro tópico desta lição. Mas antes, quero te fazer um convite. Se essa pré-aula EBD prática e objetiva tem sido edificante para a sua vida, deixe o seu like, comente da onde você está nos assistindo, interaja conosco e também compartilhe com o genro, com a nora, com o pai, com a mãe, com um familiar, para que eles também possam ser edificados para a glória do Senhor Jesus. E a sua interação em nosso canal, deixando o seu like, comentando, compartilhando, você estará abençoando o nosso ministério e fazendo com que esse vídeo alcance mais vidas, mais pessoas para a glória do Senhor Jesus. Fique conosco, vamos ao terceiro tópico desta lição. Tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. O terceiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, a chegada à terra do pão, o retorno à terra do pão. Ruth 1:19. Ponto 2, recuperando a autoestima. Ruth 1:15-18. E o terceiro ponto, a honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth 2:8-17. Primeiro ponto do terceiro tópico nos diz a chegada à terra do pão. Ruth 1:19. Ruth e Noemi, 2 viúvas, retornaram à Judeia, à casa do pão em Belém. E os burburinhos, as interrogações, os curiosos começaram a surgir em uma cidade, um povoado pequeno, poucos moradores, onde todos conheciam quem moravam ali, quem saía, quem entrava. E conhecia o semblante de Noemi, quando ela saiu com a sua família, quando ela saiu com Elimeleque, e também viu o semblante dela quando ela retornou, e perceberam a amargura da alma em seu rosto, conforme Ruth 1:19-22. Veja o que diz o texto. Então ambas se foram e chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Porém ela dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita de cevada. Percebemos aqui como que estava desesperançosa, em baixa
estima, desorientada, sem nenhuma expectativa. E isso estava sendo refletido no seu semblante, na sua fala, a amargura de alma. Isso me faz lembrar do sábio Salomão em Provérbios 15 e 13, que nos diz o texto: o coração alegre embeleza o rosto, formoseia o rosto, mas a tristeza, a amargura de coração abate o espírito. E é perceptível quando olhamos para alguém, o semblante carregado, a voz embargada, percebemos a amargura nas adversidades da vida. Mas no ponto 2, o terceiro tópico, recuperando a autoestima. Ruth e Noemi unidas contra a crise. No segundo ponto, o terceiro tópico, conforme nos diz o texto, Ruth 1:15 ao 18. A decisão de estar ao lado de Noemi, Ruth acendeu a autoestima da sua sogra. Acendeu aquele pavio, aquela vela que estava quase se apagando, com carinho, afeto e amor, sem nenhum interesse. Interesse em herança, em posse, em nada. E até porque Noemi não tinha nada a oferecer. Mas fez com que ela entendesse que havia esperança, um recomeço em Belém. Como diz o profeta Isaías, em Isaías 41 e verso 6, diz o texto: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. E aplicando aqui, parece que Ruth disse: Noemi, esforça-te. Eu conheci o Deus de Israel, eu aprendi contigo, eu vivi a tua fé, esforça-te. E nessa parceria, a autoestima de Noemi é recuperada. Um ajudando a outra. Ajuda no físico, no emocional, no espiritual e também no profissional. Porque Noemi não tinha mais força física para trabalhar, para sustentar a casa. E Ruth entra como essa ajudadora, essa provedora da sua sogra, em se submeter a sacrificar a uma carga de trabalho para sustentar a sua sogra. E Deus, que é justo, estava acompanhando toda essa desenvoltura da fé de Ruth no Deus de Israel. O terceiro ponto, o terceiro tópico, a honra do trabalho no campo de Boaz. Além de estar ao lado de Noemi, Ruth se dispôs a sacrificar, a trabalhar pelo sustento da casa, no campo de um parente de Elimeleque chamado Boaz. Se você ler todos os capítulos de Ruth, você vai perceber com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, todo esse contexto dessa linda história. E ali estava Ruth para trabalhar nessa colheita, conforme Ruth 2:1, era uma prática concedida aos pobres. E nesse contexto de Ruth se submeter ao trabalho no campo de Boaz, diz ao contexto da prática concedida aos pobres pela lei mosaica, conforme Deuteronômio 24:19-20. E Ruth, com muita fé, foi para o campo de Boaz, o campo de cevada, a fim de ajuntar os rabiscos da colheita, catar as espigas deixadas pelos segadores. Ao descobrir seu esforço e generosidade em prol da sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, a sua proteção e passou a ser provedor de Noemi e Ruth para a glória de Deus. Veja como o nosso Deus é fiel para abençoar e prover a justiça, o sustento para quem é obediente, para quem é generoso, para quem faz o bem. Veja o que diz ao texto aos Gálatas,
no capítulo 6, versos 9 e 10. E não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo faremos a colheita, se não desanimarmos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. E aqui percebemos o amor, o bem que Ruth fez a Noemi em trabalhar, em sacrificar por ela. E a notícia correu em Belém, na colheita de cevada no campo de Boaz. E Boaz viu aquele gesto de generosidade. Uma moça linda, bonita, trabalhadora, que estava ali se submetendo ao trabalho em prol da sua sogra. E isso atraiu o coração de Boaz para Ruth. Glória a Deus. Vamos ao quarto e último tópico dessa lição. Mas antes de abordar esse tópico, te convido a nos seguir no Instagram e no Facebook. E diariamente, periodicamente, estamos postando ali subsídios EBD, prática e objetiva, para melhor você se inteirar do assunto, da lição da semana, a leitura diária e outros contextos que eu estarei postando ali. Se ainda não deixou o seu like, não comentou, faça isso para que o YouTube envie esse conteúdo para mais pessoas e você também abençoe o nosso ministério nessa interação nas redes sociais. Obrigado e vamos ao último bloco desta lição e também eu quero orar pela sua família, pela sua nora, pela sua sogra, seus filhos e todas as mamães nesse segundo domingo de maio. Deus abençoa e vamos ao quarto e último tópico desta lição. Chegando ao final da lição, quarto tópico, Ruth encontra o remidor da família. E esse quarto tópico, ele se divide em 3 subtópicos. Ponto 1, Ruth descobre o remidor de Noemi. Ruth 4, 1 ao 9. Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth 4, versos 11 ao 13. E noras e sogras. O primeiro ponto do quarto tópico nos diz: Ruth descobre o remidor de Noemi, no capítulo 4 de Ruth. E todo esse esforço de Ruth no trabalho e a apanhar os rabiscos da colheita deixado pelos empregados de Boaz fez com que ela conhecesse um pouco mais sobre o remidor de Noemi, a parentela de Elimeleque que chegava até Boaz. E nesse contexto, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque, referindo a Boaz, e que, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança, essas terras, para ficar dentro da família da viúva. E a viúva não ficaria mais desamparada. Glória a Deus. E nesse contexto espiritual, Boaz tipifica Cristo, conforme o apóstolo Paulo relata em 2 Coríntios, no capítulo 8 e o verso 9, nos diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês tornassem ricos. Glória a Deus. Rico da graça, da misericórdia de Deus, do favor divino em Deus, em nos perdoar, em nos redimir com teu sangue e nos garantir uma vida eterna em Jesus. No segundo ponto do quarto tópico, Boaz redime Ruth a Moabita. Na hospitalidade e justiça de Boaz, ele tinha ciência que, por direito, teria um remidor à sua frente. E ele não desistiu de Ruth.
Ele recorreu aos anciãos que julgavam essas causas e propôs pagar as partes da terra que estava à venda de Elimeleque, que pertencia a Elimeleque, e para redimi-la, Boaz propôs se casar com Ruth para tomar posse da terra e assim convencer os anciãos e o antigo dono da terra no favor de redimir Ruth, de casar com Ruth. E mais do que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus, conforme Mateus 1:5. Após se casar com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, pai de Jessé, este pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth 4, 13 e 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi. Mateus 1, 3 ao 6, formando os elos da linhagem do Messias. Glória a Deus. E o terceiro ponto do quarto tópico nos fala sobre noras e sogras. E aprendemos com a história dessas duas personagens que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período da escassez, e que em toda a família está sujeita a passar por crises, enfermidade de filho, de neto, óbitos, e nos momentos difíceis para todos na família existe uma saída, uma unidade, independente o grau de parentesco, seja filho, cunhado, nora, sogra, genro. Se houver unidade, honra e respeito, o Senhor vai capacitá-los a superar as adversidades, porque Deus sempre coloca perto daquele que é fiel, justo, honesto. Deus coloca um Barnabé para ajudar. Deus coloca uma Ruth para ajudar. Deus coloca um Boaz, um remidor para restituir a dignidade, a herança e a prosperidade na família. E mais do que isso, na ascensão do nosso Jesus ao céu, ele falou: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Não se turbe os vossos corações, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto. Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar de todas as coisas. O meu Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fragilidades, em nossas crises emocionais, perdas, nos restaurando, nos redimindo e nos colocando em pé para a glória do Senhor Jesus. Chegando à conclusão desta lição, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra. Mesmo sendo uma estrangeira moabita, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si as suas perdas, que não foram poucas. Ela perdeu o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Aleluia. Chegamos ao momento da oração e quero orar com você e por você. Quero orar pela sua família, seu esposo, a esposa, nora, sogra, genro, sogro, todos os seus familiares, em especial as mamães
nesse Dia das Mães. Ore conosco. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por essa pré-aula ministrada, pelo grande aprendizado na minha vida. Te agradeço, Senhor, pelos meus familiares, a minha mãe, a minha sogra, o meu genro, os meus filhos. Te agradeço pela tua graça e bondade infinita na minha vida. Te peço a bênção, Senhor, para cada um dos ouvintes, os relacionamentos familiares, Senhor, entre nora, sogra, aonde o mundo, Pai, venha a satirizar com piadas e querer, Pai, rebaixar a imagem da sogra. Mas eu louvo a Ti, Pai, no mundo cristão, através da Sua palavra, nós devemos honrar, Senhor, honrar sogra, sogro, pai e mãe, pois isso, Senhor, é graça, isso é mandamento bíblico, Senhor, isso é prazeroso e traz unidade na casa. Te peço a bênção, Senhor, para cada nora, sogra, genro, sogro. Senhor, continua abençoando e fortalecendo, Senhor, os relacionamentos familiares. E qualquer, Pai, decisão precipitada, em qualquer contexto, Senhor, que gerou desavenças, feridas, traumas, perdas, crises, óbitos, Senhor, venha perdoar, venha curar, venha, Pai, redimir, restituir com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu bálsamo, Senhor, curando, Pai, todas as dores, todas as amarguras de almas, e que unidos, Senhor, uma família unida, nora e sogras, Deus, em todos os contextos, filhos e pais, genros e sogros, esposa e esposo, todos unidos, Senhor, em prol dessa família, para que a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de abençoar e prosperar, Senhor. Que mantenhamos, Pai, nessa casa, nesse lar, nesse casamento, o altar da oração, o culto doméstico, Senhor, que voltemos à essência, que voltemos, Pai, à igreja, que voltemos à casa do pão, ao primeiro amor, sem reserva, para um recomeço de quebrantamento, humildade, respeito ao próximo. Assim essa família, Pai, terá unidade em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Sou grato a Deus pela sua audiência até o final desta pré-aula EBD prática e objetiva. Obrigado pelo teu apoio, orações e interações nesse projeto, pelo seu comentário, o seu like e até a próxima lição, querendo Deus. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para mais conteúdos e que o Senhor Jesus continue edificando a sua família, a sua igreja, a sua classe, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Gratidão e uma abençoada Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.